Sejam todos muito bem-vindos, queridos alunos do Facebook, queridíssimos alunos do Instagram e queridíssimos alunos do YouTube e principalmente meus queridos alunos pessoais, presenciais aqui no Espaço K. Lechaim a todos. Hoje teremos uma cabala muitíssimo especial. Hoje vamos falar sobre a cabala da força interior. Eu sei que parece um nome um pouco de autoajuda, mas a gente vai ver como o conceito de força. Eu pensei até em chamar hoje talvez a cabala da manipulação, como vocês vão ver daqui a pouco, porque eu não falarei apenas sobre o conceito de força física, nem apenas sobre força espiritual, nem apenas sobre força mental. E também pensei em denominar hoje a cabala do Édipo, porque hoje a gente vai analisar pela primeira vez no meu shiur, nas minhas aulas, qual é a visão judaica sobre uma das maiores novidades polêmicas, principalmente na época foi muito polêmica, de Sigmund Freud, quando ele declarou que todos nós passamos por um complexo na nossa infância chamado complexo de Édipo. Eu quero discutir um pouco hoje com vocês qual é a visão judaica, cabalística e espiritual sobre o conceito do Édipo também. Lechaim a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos. Foco no foco, galera. E para entender isso, nós vamos nos aprofundar, Hani, numa história super dramática, super misteriosa. Na minha opinião, talvez a história mais misteriosa da Torá, que é a história de Sansão e Dalila. Quem aqui já leu ou já ouviu a famosa história de Sansão e Dalila? Muitos pensam que é uma lenda, mas não é uma lenda, é uma história verídica, uma história que realmente ocorreu. Sansão, em hebraico Shimshon, ele foi considerado pela Torá o homem mais forte, mais poderoso que já existiu. Fisicamente falando, ele era muito forte. E por isso seu nome em hebraico é Shimshon Hagibor, Sansão, o valente, o forte, o poderoso. E já começamos por aqui uma grande pergunta. O Sansão, ele era um grande tzadik. Ele era o líder espiritual da sua geração. Ele liderou o povo judeu após a conquista da terra de Israel, apenas para situar vocês. Infelizmente eu não vou poder contar todos os detalhes da história de Sansão e Dalila. Quem quiser pode assistir nessas novelas da Record. Vocês podem falar com o bispo Edir Macedo, ou me parece que saiu ultimamente um filme até de Hollywood sobre Sansão e Dalila. Eu não sei onde vocês podem encontrar. E vocês podem assistir lá todos os mínimos detalhes da história, não que eles sejam totalmente compatíveis exatamente com como está contando na Torá, mas infelizmente não vou poder contar aqui todos os detalhes, mas eu quero fazer uma análise cabalística, uma análise profunda, uma análise mística de como aplicar na nossa vida a simbologia dessa história de Shimshon e Dalila em hebraico, Sansão e Dalila. Para entender isso, galera, fazendo propaganda aqui da Coca-Cola, meus patrocinadores. Lechaim. Eu gostaria de começar primeiro analisando e questionando algumas perguntas sobre a história. Então eu vou contar um pouco da história. Havia um casal, Manoach e sua esposa, e eles não conseguiam ter filhos. Belo dia, aparece um anjo para a esposa de Manoach, cujo nome não aparece na Torá, o nome dela, e anuncia que ela vai conseguir engravidar e vai conseguir ter um filho. Eu vou contar bem em resumo a história. Ela conta para o seu marido. O marido fica abismado, fica assustado, ele não acredita muito.
E ele pede para o anjo aparecer novamente, e mais uma vez o anjo aparece para a esposa, e a esposa chama o marido. E aqui a gente já vê um detalhe interessante. O marido aparentemente ficou um pouco com ciúmes, que o anjo apareceu para sua esposa e não para ele. O anjo vira para a mãe, a futura mãe do Sansão, e fala para ela: você vai engravidar milagrosamente e você terá um filho, mas esse filho vai ser um filho muito especial, vai ser um filho divino, e por isso ele não será como qualquer um. Ele será o líder do povo judeu que lutará contra o inimigo maior do povo de Israel naquela época, que era o povo de Plishtim, ou filisteus em português, conforme falaremos daqui a pouco sobre eles. E por isso esse filho tem que ter cuidados especiais. Ele será um nezireu. Não sei se todo mundo aqui conhece o conceito de nazir, em hebraico, nezireu em português. É uma pessoa que fazia uma promessa que, além de todas as leis da Bíblia, de todas as leis da Torá, ele seria uma pessoa mais sagrada, mais santificada, e, portanto, ele teria 3 proibições a mais. O nezireu não podia tomar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. O nezireu não podia ter contato com cadáveres, com mortos. E um nezireu não podia cortar o cabelo. Ele precisava deixar o seu cabelo crescer. Como no caso, quem fez a promessa foi a mãe do Sansão, não foi o Sansão, ela própria não poderia tomar vinho durante a sua gravidez, para o filho não beber desse vinho, e não podia ter contato com mortos também. Ela aceitou essa promessa, aceitou a condição divina, ela realmente engravidou, e após 9 meses nasceu um lindo menino chamado Shimshon. O nome Sansão ou Shimshon em hebraico vem da palavra Shemesh em hebraico, que significa o sol. O sol voltou a brilhar para o povo judeu. Isso consta, para quem quiser ler depois, num livro da Torá, num dos 24 livros da Torá do Tanakh, chamado Shoftim, ou Juízes. Era uma época que ainda não haviam reis na terra de Israel, só para situar vocês um pouco historicamente. Após a conquista por Josué e Yoshua da terra de Israel, antes da era dos reis, haviam juízes que eles governavam e lideravam o povo judeu. Sansão começou a crescer e ele percebeu que ele tinha uma força sobrenatural. Ele era um menino incrivelmente bombado, como se fala hoje em dia. Ele era fortão, por natureza. Mas não uma força comum, uma força milagrosa, uma força que ele realmente era incomparável com qualquer outra pessoa. De acordo com a Torá, nunca houve um homem ou uma pessoa, um ser humano, tão forte fisicamente falando como Sansão. E aqui já vem a minha primeira pergunta. Normalmente, eu vou fazendo as perguntas durante a história. Fabinho, Shimshon, ele era um tzadik. Normalmente, os tzadikim, os líderes do povo judeu, eles são elogiados pela sua sabedoria, pela sua profecia, por serem iluminados, por fazerem milagres. Porém, é muito estranho. Imagina isso. O líder espiritual de uma geração, você fala, e aí, qual era a maior qualidade dele? Ah, o cara era um monstro, o cara era bombadão, o cara malhava todo dia na academia. Isso é o adjetivo, certo? Yosef era chamado Yosef HaTzadik. Moisés era chamado Moshe Rabbeinu. Sansão, qual era o nome que a Torá denomina ele? Shimshon HaGibor. Sansão, o forte, o fortão. Tá bom? Ele cresceu. Conta a Torá que ele se apaixonou por uma menina que não era judia.
que era justamente do povo inimigo do povo judeu, que eram os filisteus. E ele queria casar com ela. Os pais não gostaram muito da ideia, mas ele convence os pais que ele quer se casar com aquela menina. E não era Dalila, só para vocês saberem, quem acha que era Dalila, não era Dalila. E ele convenceu os pais, ele converteu a menina e ele realmente se casou com ela. Porém, no caminho, quando eles estavam indo para os filisteus para realizar esse casamento, aconteceu um fenômeno. Um leão atacou o Sansão. Leão, o rei da selva, o rei da floresta, o rei leão. E diz a Torá que ele conseguiu estrangular, matar o leão com as próprias mãos, sem espada, sem arma nenhuma. E aí viram realmente como esse homem era forte. No dia seguinte, ele foi passear na floresta e ele viu que dentro da barriga do cadáver do leão, dentro do leão, as abelhas haviam feito uma colmeia e tinha mel. E ele achou algo muito interessante. Ele pegou um pouco de mel na mão e começou a comer aquele mel. E ele ofereceu para o pai e para a mãe daquele mel. Um episódio aparentemente estranho. Daqui a pouco vocês vão entender. Boa, Rabino Dudu, contador de histórias. Hoje eu preciso contar para vocês a história para a gente pegar depois a cabala, a mística da história. Conta a Torá que eles foram nos filisteus, fizeram um casamento, 7 dias de comemoração. De repente, algo muito raro na Torá. O Sansão resolve fazer charadas para os filisteus adivinharem. Desafios, enigmas, poderíamos chamar assim. Ou seja, ele queria mostrar para os filisteus que ele não apenas era mais forte fisicamente e espiritualmente do que eles, mas também mentalmente, intelectualmente. Ele vai e ele faz a seguinte charada. O comedor virou comida e do forte saiu a doçura. O que vocês acham que ele estava se referindo? Ninguém conseguia adivinhar. Todo mundo começou a pensar, os grandes gênios filósofos dos plishtim, dos filisteus. Vai dar treta nessa história, concordo com você. E realmente deu. Eles ficaram revoltados. Passou vários dias e ninguém conseguia resolver o enigma de Sansão. Nessa hora, eles chamam a esposa recém-casada de Shimshon e falam para ela: ou você descobre a chave do enigma, porque eles tinham feito uma aposta financeira muito alta, ou nós vamos matar, naquela época era terrorismo, você e teu pai. E ela virou para o Sansão e falou: Sansão, me conta a resposta do teu enigma. E ele falou: amanhã você já vai saber a resposta. Por que você precisa saber agora? Eu não contei nem para o meu pai e para minha mãe. Novamente, Sansão conectado com o pai e a mãe. E a esposa fala: ah, então você não me ama. E ele contou para ela o enigma. E ela dedurou, ela fofocou. Ela contou para os filisteus a resposta que o Sansão deu. Sabe qual foi a resposta do Sansão? Como um bom judeu, você responde uma pergunta com uma outra pergunta. Sansão falou: quem é mais forte que o leão? Quem é mais doce do que o mel? Essa era a resposta. Em outras palavras, ele estava se referindo àquele episódio que aconteceu na viagem, que as abelhas fizeram uma colmeia dentro da barriga do leão. Em outras palavras, apesar do leão ser o rei da selva,
o mel, como vamos ver no final da história, ele é mais forte do que o leão. O Shimshon ficou revoltado, ele percebeu que a esposa dedurou ele ficou muito chateado, ele ficou muito triste com a esposa, isso causou uma grande briga, eu não vou poder entrar em todos os detalhes, e nessa hora começou uma guerra muito forte entre os filisteus e os judeus. Só para vocês se situarem um pouco na história, naquela época o povo judeu já tinha entrado na terra de Israel, porém, quem estava dominando a região do sul de Israel eram os plishtim, os filisteus. Esse povo filisteu estava negando comida, bebida e roupas para o povo judeu. E essa foi a razão que o Sansão resolveu se introduzir dentro do povo filisteu para conseguir recuperar o poder e o domínio de Israel. Mais para frente na história, conta como Sansão sozinho guerreou contra 1000 homens dos filisteus e venceu. E no final ele ficou com muita sede, ele era um homem muito quente, por isso ele tinha o nome de Sol, Shimshon de Shemesh. E ele pediu para Deus água, e saiu água da pedra. E ele liderou o povo judeu por 22 anos, ele era o líder espiritual do povo judeu. De repente, a Torá conta de uma segunda mulher. E essa mulher ainda não era Dalila. Era uma prostituta que ele encontrou no meio do caminho. E ele dormiu com ela. E ele ficou com ela até meia-noite. E nessa hora os inimigos encontraram ele e tentaram dominá-lo, mas ele fugiu. E para fugir ele precisou arrancar o portão de Gaza, isso foi na cidade de Gaza, Asa em hebraico, e ele correu com aquele portão até o túmulo dos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob. E olha que contraditória essa personalidade do Sansão. Por um lado, ele era o tzadik da geração. Por um lado, ele era um líder espiritual. Por outro lado, ele não conseguia dominar os seus próprios instintos. Ele estava dormindo com uma prostituta e ele foi rezar no túmulo dos patriarcas. Na mesma noite, nesse momento aparece Dalila, a terceira mulher da vida de Sansão. Provavelmente ele teve mais mulheres, mas essas são as 3 que a Torá conta. E a Dalila, uma mulher dos filisteus, resolveu seduzir o Sansão e ela conseguiu. Ele ficou extremamente apaixonado por ela. E os filisteus falaram: se você descobrir o segredo da força desse homem, o segredo da energia desse homem, nós vamos te recompensar com muito dinheiro. Não sei se vocês sabem, a única intenção da Dalila era money, dinheiro. Ela não gostava de Sansão. E ela começou a dormir com Sansão. E aí começa uma série de episódios muito estranhos. Ela vira para o Sansão e fala: Shimshon, qual é o segredo para conquistar você? E o Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cipós, com 7 cordas frescas de cipó, eu não consigo escapar. Ela amarrou ele no meio da noite enquanto ele dormia. Muito bom. Aparentemente, uma brincadeira de sadomasoquismo, como a gente vai ver daqui a pouco, mas o Fabinho mencionou e eu acho que ele tem razão. E o Sansão acordou no meio da noite, a Dalila falou: Sansão, os filisteus estão aqui para te capturar. E o Sansão, fazendo um pouquinho de força, rasgou as 7 cordas e conseguiu se soltar. Noite seguinte, ela fala: para de mentir para mim. Qual é o segredo da tua força, Sansão? E Sansão respondeu: o segredo para me dominar é me amarrar com 7 cordas novas que nunca foram usadas por nenhum homem. No meio da noite, Dalila amarrou ele com 7 cordas novas.
E acordou ele no meio da noite, Sansão. Olha que sadomasoquismo. Quem assistiu aqui 50 tons de cinza, mas aqui é o contrário, certo? A mulher, ele que gostava de apanhar. Eu quero perguntar para vocês, o Sansão não percebeu que ele estava entrando numa encruzilhada, numa armadilha? E rapidamente ele rasgou as 7 cordas. Terceira noite, a Dalila vira para o Sansão e fala, Shimshon, qual é o segredo da tua força? E ele respondeu, faça 7 tranças nos meus cabelos compridos, me amarra nessas 7 tranças, ele tinha um cabelo muito comprido, e eu não consigo escapar. E novamente ela acorda ele no meio da noite e fala, Sansão, os filisteus estão aqui na porta para te pegar. E ele se soltou das tranças do seu cabelo. E finalmente, na quarta noite, e vocês vão perguntar, ele era bobo? Sansão não percebia que essa Dalila estava colocando ele em perigo? E ela perguntou, Sansão, qual é o segredo da tua força? Para de mentir para mim. E finalmente ele contou a verdade. Ele disse, eu sou um Nazir. Eu sou um homem santo de Deus. A minha força não é minha, é uma força sagrada. E o Sansão disse, sendo um Nezireu, eu não posso cortar o meu cabelo. A minha força está nos meus cabelos, que é uma promessa para Deus. Bem dito, Priscila, daqui a pouco eu vou explicar por que o número 7, muito bem perguntado. E ele disse, se cortarem as tranças do meu cabelo, eu perderei a minha força. Diz a Torá, ela percebeu que ele estava falando a verdade, pois quando alguém diz a verdade, ele olha nos olhos. Ela foi para os filisteus, as outras vezes ela não foi, ela estava mentindo. Dessa vez ela foi. E falou, essa noite nós vamos capturá-lo. E os filisteus foram em volta da tenda. E ela cortou os cabelos, as 7 tranças de cabelo de Sansão. E na hora que ele acordou e ela falou, os filisteus estão aqui para te capturar. Ele estava um homem fraco. Ele estava um homem frágil. Os filisteus levaram ele, capturaram ele. Furaram os 2 olhos dele. Diz o Talmud, os mesmos olhos que ele não conseguiu controlar por suas tentações, são os mesmos olhos que foram furados pelos filisteus. Os mesmos olhos que foram furados pelos filisteus. E aí você poderia pensar que terminou a história? Não. Aí vem o auge da história. Cego dos 2 olhos, Shimshon é levado para o palácio com 3.000, que eram praticamente todo o povo filisteu, todos rindo da cara dele, todos comemorando a queda do herói judeu, do líder do povo judeu. E nessa hora, prestem bem atenção que aqui é a parte principal, o Sansão ele vira para Hashem, e ele fala aquelas palavras do final da história, que é cantada em muitos casamentos judaicos. Zochreinina, Zochreinina, Vechazkeinina, Achapamazé, Haelokim, Achapamazé. Já ouviram essa música? Ele disse, Hashem, Deus, lembre-se de mim por uma última vez e me dê aquela força que eu tinha. E ele se apoiou nos 2 pilares principais do palácio. E ele começou a balançar, já cego, os pilares do palácio. E desabaram as paredes e os telhados. E ele conseguiu vencer os inimigos do povo judeu. Sem cabelo, sem olhos. E todos viram que a força de Sansão era uma força divina, era uma força espiritual. Essa é a história. Pessoal, quantas dúvidas surgem quando nós narramos essa história? Em primeiro lugar, quem era esse Sansão? Um líder espiritual ou um homem que caía na mão das mulheres? Quem era esse Sansão? Um corajoso, um valente,
ou um homem que precisava o tempo todo da aprovação do papai e da mamãe. Levar mel, perguntar, posso casar, não posso casar? Quem era esse Sansão? Um líder espiritual do povo judeu ou alguém que não conseguia dominar os seus próprios instintos? Qual o significado das charadas de Sansão? Qual é o significado do sadomasoquismo de Sansão? Ele se metia em problemas. Ele se meteu com uma mulher que claramente queria dominá-lo, que queria conquistá-lo, que queria manipulá-lo. Diz o Talmud que o verdadeiro motivo que Sansão perdeu as suas forças, Fê, ouve isso, não foi porque ele perdeu os cabelos, mas a Dalila, ela enfraqueceu o Sansão sexualmente. É importante você entender isso. O que ela fazia? Ela provocava ele sexualmente. Ela era uma mulher muito bonita, muito atraente. E na hora H, quando eles estavam se relacionando, ela fugia, ela escapava. E isso começou a deixar o Sansão maluco, porque ele nunca conseguia pegar ela, ele nunca conseguia conquistar ela. Isso acaba com as forças de um homem. Ou seja, o Talmud diz, obviamente para as crianças nós falamos, eram os cabelos que tiraram a força dele. Porém, havia aqui um ingrediente a mais. Para entender isso, Lechaim, eu gostaria de trazer aqui o conceito da lenda grega de Édipo. O rei Édipo, que foi usado por nosso compatriota Sigmund Freud. E Freud, ele criou um conceito chamado o complexo de Édipo. Eu vou contar resumidamente. Édipo foi um rei que, sem querer, ele acabou matando o seu próprio pai e se casando com a sua própria mãe. Daqui, Freud concluiu que toda criança normal, em tenra idade, ele tem um momento de extremo desejo pela mãe. Presta bem atenção. Ele tem um desejo de extremo desejo pela mãe e a filha pelo pai. E nesse momento é criado uma competição, um ódio contra o pai. E de várias formas a pessoa ela fica mais madura e ela, através do superego, não vou entrar aqui numa aula de psicologia, ela acaba reprimindo esses sentimentos que eles vão para o inconsciente. Porém, isso é algo muito forte na vida de um ser humano. De acordo com o Hassidismo e com a Cabala, nós também encontramos o conceito de Édipo. E é muito interessante que quando Édipo descobre que ele matou o seu próprio pai e teve relações com a própria mãe, o que ele faz? Muito bom, Felipe. Ele fura os próprios olhos. Olha que interessante. Ele fura os próprios olhos. Então eu gostaria de, na aula de hoje, fazer uma comparação e um paralelo do Édipo grego com o Édipo judaico, que seria o Sansão. O Édipo grego furou seus próprios olhos. Sansão, infelizmente, furaram os olhos dele, como se fala em português. Vamos entender a diferença. Lechaim. Para entender isso, eu acho muito importante a gente entender um conceito muito atual, muito prático, que está acontecendo na nossa vida no mundo de hoje. Por milênios, durante praticamente toda a história da humanidade, os relacionamentos em geral, inclusive os relacionamentos amorosos, eles eram baseados em força.
O que significa força? Vocês já pararam para pensar? Essa palavra tão usada, de uma forma tão corriqueira, tão banal, ela é a base de tudo. Para tudo que nós fazemos, nós precisamos de forças. Por isso, de acordo com a ciência, todo mundo aprendeu na escola, nós aprendemos em física, tudo é uma questão de força. Eu jogo uma bola contra a parede, eu coloco a minha força nessa bola, e essa energia que foi colocada na bola bate na parede e volta contra mim. É tudo força. Da onde vem a palavra força? Fabinho, da onde vem a palavra força? Vem do verbo forçar. Forçar. Ou seja, quando normalmente nós usamos o termo força, nós estamos nos referindo a algo que foi feito à força. O que significa algo que foi feito à força? Contra a vontade da pessoa. Pega um pouco na nossa vida. Existem muitas formas de usar a força. Eu posso convencer alguém a fazer algo que eu quero, algo que eu tenho vontade, forçando ele a fazer aquilo para mim. O que foi? Como que eu posso forçar uma outra pessoa a fazer a minha vontade? Pode ser com força física, porém pode ser também com força intelectual, com força psicológica, com força emocional. E é sobre isso que eu queria falar. Quando uma pessoa ela usa a sua inteligência para manipular as outras pessoas à sua volta, quando a pessoa ela usa a sua esperteza para conseguir aquilo que ele quer, através de enganar ou através de manipular os outros, ele está, na verdade, forçando a barra. Ele está, na verdade, querendo controlar o mundo à sua volta. E por que nós usamos a força? Porque nós nos sentimos forçados. Pega a Nekuda aqui. Quando você força, quando você se sente forçado, quando uma pessoa ela sente que ela está numa certa situação, não porque ele tem prazer, não porque ele gostaria de estar lá, não porque ele está totalmente presente naquele ambiente, naquela situação, mas sim porque alguém forçou ele estar lá. Consequentemente, ele vai forçar as pessoas à sua volta. Se você se sente manipulado, você vai manipular. Se você se sente pressionado, você vai pressionar. Porque esse é o exemplo que você aprendeu. A pessoa ela repete os comportamentos. A pessoa ela tem a tendência de repetir aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viu. Se eu me sinto controlado, eu vou controlar. Talvez o Sansão, ele já nasceu um pouco manipulado. Ele já nasceu nezireu, porque a mãe dele decidiu por ele que ele seria um homem santo. Será que ele queria ser um homem santo? E talvez essa conexão edipiana com a mãe levou ele a ter uma grande dificuldade de se desconectar, de amadurecer, de crescer na vida. E isso leva a pessoa a procurar coisas autodestrutivas. E é aqui que eu queria chegar. Porque muitas vezes na vida, pessoal, nós procuramos coisas que nos fazem sofrer.
Vocês já perceberam isso? A gente procura problema. Como se fala em português, procura a sarna para se coçar. Muitas vezes na vida a pessoa ela procura o prazer aonde dói. Isso é o sadomasoquismo. A pessoa procura prazer no proibido. De acordo com a psicologia freudiana, uma pessoa ela procura quebrar as regras. Por que ele sempre procurava mulheres proibidas para ele? O Sansão. Quem é a mulher mais proibida na nossa vida? A nossa própria mãe. Será que muitas vezes a pessoa não está procurando um abraço materno? O cordão umbilical? Se uma pessoa passa a vida inteira querendo achar a segurança que ele tinha na barriga da mamãe ou no colo do papai, isso é muito perigoso. E é aqui que eu queria chegar. Por quê? Porque essa força vem da tua fraqueza. Essa força vem da tua insegurança. Essa força vem, na verdade, de você não acreditar na tua força interior. Vem a Cabala e o Hassidismo e nos ensina que existe uma outra forma de força, que não vem da palavra forçar, que não vem da palavra dominar, que não vem da palavra controlar, porque nós temos um outro tipo de força, e é essa força que eu queria falar hoje. Nós temos uma força, pessoal, que vem da nossa vulnerabilidade. Nós temos uma força que vem da nossa fragilidade espiritual. Nós temos uma força que ela vem da nossa alma, da nossa dependência em Hashem. E é nisso que eu queria me aprofundar um pouquinho agora. Quem era o povo filisteu, diz a Torá, era o povo mais promíscuo de todos. Nós encontramos na Torá que o rei dos filisteus tentou capturar e roubar e sequestrar a esposa de Abrão, depois a esposa de Isaac, Abraham e Isaac. Diz a Torá, da onde vieram Plishtim, Mipatrusim, Mikasluhim, vieram de dois outros povos. O que significa um povo que surgiu de dois outros povos? Dizem os comentaristas, havia uma troca de casais. Vocês acham que esse negócio de swing é uma coisa moderna? A Torá fala, sempre existiu. O povo filisteu é um povo que nasceu da troca de casais. Dois povos que trocavam as suas esposas com os outros. A palavra filisteu e plishtim em hebraico significa libertinagem, abertura. Como eu já falei várias vezes para vocês em minhas aulas, sempre que tem um inimigo, um arqui-inimigo do povo de Israel, não é simplesmente um povo que queria nos destruir, que queria nos derrubar. As festas judaicas e as histórias da Torá, elas são histórias que vieram nos fortalecer, que vieram nos passar uma mensagem. Lutar contra os filisteus, a luta de Sansão contra os plishtim, não era apenas uma luta física, era uma luta simbólica, era uma luta espiritual. O Sansão, ele veio mostrar para os filisteus que o maior prazer na vida, que para ter prazer de verdade, não pode liberar geral. Não pode ser no limits, sem limites. Uma pessoa que quer tudo, acaba sem nada. E agora a gente vai entender por quê. Olha os dois lados da moeda. Se por um lado, a ditadura, o controle, a manipulação, ela é muito prejudicial para um relacionamento, certo? Porque ela causa um relacionamento de abuso, ela causa um relacionamento de dependência, como muito se fala no mundo de hoje. Por outro lado, pessoas, grupos e ideologias de evolução,
de emancipação, que tentaram falar que tudo é de todo mundo e todo mundo é de todo mundo. Filosofia do carnaval. E a pessoa, ela acha que uma vida sem regras, sem disciplina, sem limites, é o maior prazer que o ser humano pode ter. Deram errado. A famosa ditadura do bem. Quando você diz que todo mundo tem que ser igual, que ninguém é de ninguém, parece muito bonito essa ideologia. Qual que é o problema dela? Que a pessoa perde o maior presente que ela tem, que é a sua individualidade, a sua ambição, a sua independência. Isso tira toda a graça, galera. Vamos abrir os olhos. Se todo mundo andasse pelado na rua, vamos dar um exemplo, como alguns querem que seja, perderia todo o prazer. Todo mundo sabe que o prazer está no proibido, está no misterioso, está no escondido. Na hora que você não tem atrito nenhum, na hora que você não tem nenhum tipo de restrição, você perde completamente a noção do eu. Por isso falamos na aula da semana passada sobre a alma gêmea, quem prestou atenção, quem estava aqui presente, e hoje é um complemento dessa aula, que todo relacionamento ele tem que ser uma mistura de agradabilidade, de conforto, com atrito. Se você não tem atrito, você não tem amor. E é isso que o Shimshon Hagibor, ele veio falar. Shimshon, o forte, ele veio ensinar os filisteus. E ele veio, na verdade, iluminar os Plishtim. Ele falou, filisteus, vocês têm razão por um lado. Vocês têm uma ideologia do bem. Vocês acham que tem que tirar conceitos de posse, conceitos de controle, conceitos de leis, Porém, na hora que você tira todas as regras, todas as tradições, você perde a essência da individualidade de cada um. E aqui está o grande segredo da história do Shimshon Hagibor. Qual é o equilíbrio? Por isso tinha tanto paradoxo na vida dele. Qual é o equilíbrio entre força e liberdade? Qual é o equilíbrio entre prender e soltar? Oi? Restrição, prender, restrição. Entre restrição e ser livre. Essa é a história de Sansão e Dalila. O Shimshon, como ele era muito atrelado na mamãe e no papai, ele procurou, podemos dizer nessas palavras, uma interpretação. Ele procurou o segredo da sua força. Muitas vezes você é forte. E todo mundo é um Sansão. Todo mundo aqui é um Shimshon Hagibor. Porque se Deus te colocou num teste, se Deus te colocou num desafio, se Deus te colocou num cargo de liderança, é porque você tem a capacidade de vencer. Sabe por que a gente não vence, Felipe? Porque a gente não acredita na nossa força. A gente questiona a nossa força o tempo inteiro. O Sansão próprio não conseguia entender. Por que eu sou tão fortão? Da onde vem a minha força? E na hora que a gente questiona a nossa força, respira fundo. Dudu, respira fundo. Na hora que a gente questiona a nossa segurança, a gente perde ela. Sabe por quê? Porque a gente começa a procurar ela fora da gente. Queridíssimo amigo Rafael Sejon, seja muito bem-vindo. Na hora que a gente questiona, pensa, Rabinator, a nossa força, a gente começa a procurar ela fora. E esse foi o dilema da vida do Sansão. Como eu provo para mim mesmo que eu sou forte?
Será que é através das mulheres? Então ele tentava conquistar as mulheres mais difíceis. Será que é através da inteligência? Ele tentava fazer enigmas e charadas para mostrar que ele era mais inteligente que todo mundo. Será que era através da força física, da força espiritual? E nesse momento ele confundiu. Porque nós sabemos que a espiritualidade, a criatividade e a sexualidade, elas estão intimamente ligadas. Por isso, às vezes, uma pessoa muito espiritual, como Sansão, acabou caindo em pecados sexuais. Porque estão completamente ligados. Não vamos nos aprofundar nisso agora. Mas o Shimshon Hagibor, no final da vida, ele começou a perceber que isso não tem fim. Que na hora que você quer provar para os outros que você é forte, você vai começar a procurar inimigos cada vez maiores. Porque para você mostrar que você é forte, você precisa se comparar com alguém? Você precisa vencer alguém? Você precisa pegar o lugar do pai? Você precisa pegar o lugar da mãe? Então a tua força está fora. E por isso ele caiu nas mãos de Dalila, uma mulher que manipulou ele. Uma mulher que pegou, está escrito no Talmud, ela roubou, a palavra Dalila significa roubou. Ela roubou o seu coração. E por isso talvez ele pediu para amarrar em 7 cordas que simbolizam as 7 emoções, de acordo com a Kabbalah, em 3 níveis diferentes. E ela roubou a sua espiritualidade e finalmente ela roubou a sua força através da sexualidade. Como? Ela saía no meio do ato sexual, diz o Talmud. O que isso simboliza? O Shimshon foi uma pessoa que ele não conseguia nunca chegar lá. Ele ficava no meio do processo. Muitas pessoas têm medo de se realizar. Muita gente planeja, mas nunca faz. Nunca chega na ação. Alguns chamam isso no mundo da psicologia, e eu já vi no mundo da Kabbalah também, de masturbação mental, que é uma proibição de acordo com a Torá, não vou entrar tanto nisso agora. Mas é uma pessoa que ela fica filosofando e enrolando, e ele tem medo de chegar lá. Sabe por que ele tem medo de chegar lá? Porque ele tem medo de se decepcionar. Ele tem medo da decepção. Ele tem medo da frustração. Ele tem medo de se realizar porque ele entendeu que a vida é finita. Se ele entendesse que a vida é infinita, que quando você chegar lá você vai ter outro desafio. E quando você chegar lá você vai ter outro teste. Você não vai ter medo de se realizar. Mas muitas vezes a gente tem medo da nossa força, porque a gente tem medo de se frustrar. E finalmente a Dalila conseguiu dominar ele dessa forma. Mas aí ele descobriu o segredo da força dele. Quando ele perdeu os olhos. E o que são os olhos, pessoal? Olha que bonito. Vocês já pararam para pensar? Os nossos olhos são os nossos órgãos mais superficiais e mais profundos ao mesmo tempo. Por um lado, uma pessoa que ela é apenas visual, uma pessoa que é apenas estética, uma pessoa que ela simplesmente, como ele fala, eu só acredito naquilo que eu vejo, ele se torna uma pessoa extremamente materialista. Queridíssimo amigo Nuriel, seja muito bem-vindo. Uma pessoa que ela se torna muito visual, ela se torna extremamente física, materialista, estética. Por outro lado, nós sabemos que os olhos são a janela da alma, de acordo com o judaísmo. De acordo com a Hassidut, o nível mais forte de comprometimento, de fidelidade, de intimidade entre duas pessoas é o olhar. Duas pessoas que conseguem se entender pelo olhar. Duas pessoas que conseguem se entender simplesmente olhando olhos nos olhos. Duas pessoas que elas conseguem conversar através dos olhos. Não existe uma intimidade maior do que essa. Então eu pergunto para vocês. Fala. Eu pergunto para vocês. Que órgão é esse? Que é o nosso olho. Ele é físico ou ele é espiritual? Ele é superficial ou ele é intimista? E a resposta é: depende como
você usa ele. E tudo é assim no judaísmo. São os dois lados da mesma moeda. Os mesmos olhos que podem fazer você cair muito baixo no mundo. Os olhos do Yetzer Hará, os olhos da tentação, são os olhos que podem fazer você enxergar o outro. Você tem intimidade. E agora nós vamos entender a última frase do Sansão. Sansão virou para Deus e falou: Hashem, me dê forças pela última vez. Eu entendi que minha força não vem do meu cabelo. Eu entendi que minha força não vem dos meus pais. Eu entendi que a minha força não vem dos meus inimigos. Eu entendi que a minha força não vem de me provar mais inteligente do que os outros ou de competir com os outros. A minha força vem da minha vulnerabilidade. A minha força vem de você, Hashem. E aí ele falou: me ajude a vingar um dos meus 2 olhos. E aí a gente vai ver a diferença do Édipo e do Sansão. Porque ele disse: me ajude a vingar um dos meus 2 olhos. E ele não disse os meus 2 olhos. E eu estava aqui pensando, sabe qual é a diferença de ter 2 olhos ou um olho? Eu não sei se vocês sabem, fisicamente, medicinalmente falando. O motivo que nós temos 2 olhos é que com um olho só, nós não teríamos visão tridimensional. Vocês sabiam disso? Fecha um olho, um olho só, você olha tudo só no relevo, você olha tudo no superficial. 2 olhos possibilitam uma pessoa olhar a vida em 3D. Então eu pensei em uma possível interpretação. Você pode usar um olho ou os 2 olhos. Simbolicamente falando, obviamente, espiritualmente falando. Um olho significa, eu uso o meu olho para ser físico. Eu uso meus olhos para ser material. Eu uso meus olhos para ser superficial. Mas se você quiser a profundidade do olhar, se você quiser um olhar tridimensional, se você quiser olhar o que tem por trás das coisas, olhar a alma, você precisa dos 2 olhos. Por isso o Sansão falou: Hashem, o meu problema foi um olho. O meu problema foi que eu fiquei me comparando a vida toda. O problema foi que eu queria conquistar as mulheres mais bonitas para provar que eu sou bom. Que eu queria provar para todo mundo que eu era o mais inteligente, então eu ficava desafiando os outros. Eu usei a minha força espiritual e a minha força material para lutar e me destruir. Essa é a base do sadomasoquismo. Por que muita gente se destrói? Por que muita gente procura o prazer na dor? Porque para se sentir vivo, ele precisa de um inimigo. Mas na Kabbalah diz: En koach haser poel. O verdadeiro forte não precisa mostrar e provar nada para ninguém. Respirem fundo. E com isso eu gostaria de terminar minha aula de hoje com uma frase que vem do Pirkei Avot, do Talmud, da Ética dos Pais. Eizehu Gibor, quem é o forte? Akovesh et Yitzro. As pessoas costumam traduzir aquele que controla os seus instintos. Mas se você pega literalmente a palavra kovesh, isso é a beleza da Hassidut. As pessoas traduzem a Torá errado. As pessoas traduzem muitas frases dos sábios erroneamente. Kovesh em hebraico não é dominar, não é forçar, não é reprimir, não é controlar. Sabe de que palavra vem kovesh? Kovesh em hebraico significa conter. Na cozinha, kovesh quer dizer conserva. Sabe quando você faz pepino em conserva? Você faz alguma comida em conserva? Kovesh et Yitzro quer dizer quando Hashem te coloca num teste, quando Deus te coloca num desafio e você tem uma tentação muito poderosa, você tem a oportunidade de não gastar essa energia, de não deixar que suguem a sua força. Quem é o verdadeiro forte? Aquele que não gasta a força dele com quem não vale a pena. Aquele que não fica toda hora gastando
filosofias e discussões e psicologia e força física e força sexual para provar que ele é bom. Porque se você precisa provar que você é bom, você já é fraco. Então, qual é a verdadeira força? É quando a pessoa percebe a oportunidade de guardar essa energia. Não é reprimir. Não é se controlar. Você tem que ter um prazer de falar: eu vou guardar essa energia para o momento certo. Eu vou guardar essa energia para a pessoa certa. Eu vou guardar essa energia do jeito certo. Por isso, diz o Talmud, Ezel Gibor, quem é o verdadeiro forte? Hakovesh et Yitzro, aquele que vai guardando o seu Yetzer Hara, aquele que guarda o seu mau instinto, porque o mau instinto não é mau, ele é o desejo. Então, quando uma pessoa, ela se torna extremamente atrativa, extremamente inteligente, extremamente espiritual, mas ele não fica usando isso para manipular os outros, para dominar os outros, para conseguir aquilo que ele quer. Justo pelo contrário, ele guarda esse amor, ele guarda essa energia no seu coração, ele vira uma pessoa forte de verdade. A força que vem da sua vulnerabilidade. Ezel Gibor aprendeu o rei, o juiz Sansão no final da sua vida. Ele passou a vida toda para chegar na conclusão que a força dele vinha de dentro, que a força dele não era do cabelo, não era das mulheres, não era das conquistas externas, mas era do seu coração. E nessa hora ele ensinou para todo o povo como você vence a libertinagem dos filisteus, colocando regras, colocando conserva, que é a palavra conservador, colocando tradições, colocando limites, colocando individualidade, não para reprimir. As regras e as leis bonitas da Torá nunca vieram para nos reprimir, ao contrário, elas vieram para que a pessoa saiba e consiga guardar toda essa energia para ter o prazer no momento certo, para potencializar e maximizar o seu prazer e a sua energia. Muito obrigado pela presença maravilhosa de todos vocês, de cada um de vocês. Que tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana, se Deus quiser. Um grande beijo a todos. Escolha! Obrigado. Foi boa, mas não foi?